Creia em Jesus. Torturado por Cristo é o título de um livro de um pastor batista da Romênia chamado Richard Wurmbrand. Ele conta como no ano de 1948, aquela década terrível, foi atacado na rua pelos comunistas que o prenderam por ter confessado publicamente sua fé em Cristo. Logo em seguida, também sua mulher foi presa. E Michael, o filho de 9 anos, ficou sozinho, tendo de lutar duramente para sobreviver. Aquele menino tornou-se um jovem tão amargurado que perdeu a fé em Jesus. Passaram-se 2 anos e aqueles 2 anos permitiram-lhe fazer uma rápida visita à sua mãe. O menino Michael entrou na prisão, viu a mãe por trás das grades de ferro. Os policiais estavam sempre por perto, tinham proibido terminantemente que a mãe falasse sobre religião com o menino. Bom, o filho mal pôde reconhecer a mãe, depois de 2 anos presa. Ela estava muito abatida, isso devido aos maus tratos recebidos naquela prisão. Suas primeiras palavras, dirigidas ao filho, foram: Michael, creia em Jesus. Cegos de ódio, os carcereiros que estavam ali para impedir que falassem de religião, rapidamente separaram a mãe de Michael e a levaram embora. O menino chorou ao ver sua mãe sendo empurrada, afastada dele, sem que pudesse dizer-lhe uma palavra sequer. Mas ele nunca esqueceu o que sua mãe lhe falou naquele dia: Michael, creia em Jesus. E assim ele reencontrou o caminho da fé. Em todo o mundo, nós temos cerca de 1,3 bilhão de pessoas que creem em Jesus e, pelo batismo, passaram a participar da vida de Cristo. Isso entre católicos e evangélicos. E, infelizmente, os cristãos estão divididos em diversas confissões, como anglicanos, ortodoxos, protestantes em geral e católicos. Rezemos. Rezemos juntos, especialmente neste início de Quaresma, dizendo: Senhor Jesus, dá-nos teu Espírito para que nos unamos contra os perigos deste mundo. Meu irmão e minha irmã, começo aqui, nesta quarta-feira de cinzas, esta reflexão, porque ela pode nos ser muito útil para o que somos chamados a refletir neste começo de Quaresma. A quarta-feira de cinzas é um dia glorioso para os cristãos. Para nós católicos, nem se diga. É um dia de grande celebração e de grande festa, embora seja um tempo de penitência que se começa. Mas por que digo que para nós é um dia glorioso? Porque hoje o inimigo de Deus está furioso. Satanás hoje está nervoso, está agitado, está raivoso. Você sabe por quê? Hoje as pessoas, os católicos de maneira especial, estão pensando na morte e pensando em sua conversão. Não irão para o inferno. É por isso motivo de festa no céu, alegria no céu e raiva do inimigo de Deus. Lembra-te que és pó e ao pó hás de voltar. Convertei-vos e crede no Evangelho. São os 2 versículos bíblicos que podem ser usados na hora em que os católicos, hoje, receberão a imposição das cinzas. Eu já passei por este momento agora de manhã.
já ouvi. Convertei-vos e crede no Evangelho. Era como se ouvisse o meu nome. Ronaldo, converta-se e creia no Evangelho. Mas como hoje é forte também o outro versículo, que podemos escutar, depende da escolha do padre. Lembra-te que és pó, e ao pó hás de voltar. Gente, é um chamado para nós pensarmos em quem somos ou que não somos nada, que viemos do pó e para lá vamos voltar, e que por isso tudo que somos é pela graça de Deus. E a outra frase é um chamado à conversão, a mudarmos de vida. Você sabe que a cinza que a gente recebe hoje, a cinza é inútil, ela não serve mais para nada. Ela já é o resto de alguma coisa que queimou. Para nada serve. É assim que temos que pensar hoje. Eu não sou nada, para nada sirvo. Não sirvo para nada. Mas pela graça de Deus me torno um instrumento útil para aquilo que Ele quer. E nada mais que isso. Mas em mim deve ter essa consciência que eu não sou nada, para nada sirvo. Deus é quem quer que eu sirva para alguma coisa e Ele me valoriza. O valor que tenho me é dado por Deus para fazer algo que Ele deseja. Aqui está uma grande beleza. E este também, ele não é um dia mágico, mas ele é um dia simbólico. Está começando um tempo muito favorável, um tempo de um grande favor, um tempo de uma grande oferta para mim e para você. A oferta de que a gente abrace todo o perdão de Deus, toda a bondade de Deus, todos os presentes que Deus tem para mim e que eu tenho deixado de lado. Por isso, convertei-vos e crede no Evangelho. Tudo que até agora venho vivendo de mal, venho vivendo de errado, venho praticando, agora Deus abre uma grande porta e me chama para mudar tudo na minha vida, para transformar tudo na minha vida. Não é como um passe de mágica, mas é uma oportunidade. É um tempo de muita graça, viu, gente? Nós temos que aproveitar. Então as pessoas, no dia de hoje, e todos nós somos chamados a pensar na nossa morte e por isso buscar a nossa conversão. E quando a gente pensa na morte, busca a conversão, aí nós estamos alegrando o coração de Deus e deixando furioso o inimigo dele. Por isso que eu disse, é um dia glorioso esse que nós estamos vivendo. Temos que aproveitar. As propostas desse tempo de Quaresma para nós, elas são o quê? Um tempo de maior reflexão, por isso oração. Oração é maior reflexão e conversa com Deus. Eu posso conversar com Deus. Você pode. E aliás, isso é um direito que a gente tem. É mais uma bondade que às vezes a gente não se apropria dela. É mais um presente que eu não uso, não recebo. Poder conversar com Deus. É tempo da gente fazer gestos de bondade. É tempo da gente descobrir que em nós há bondade. Sabe aquela música do Padre Jonas Abib que é tão bonita? Há amor em mim, há amor em ti, há amor em nós. Ah, Senhor, é verdade, eu digo que sim, eu reconheço. Há amor em mim, há bondade em mim. É hora da gente refletir sobre isso. Porque às vezes a gente fica se olhando e se acha tão mal, tão errado, tão cheio de fraquezas e não enxerga o que Deus colocou em nós. E é um tempo... Tá, e por isso, claro, é que se há amor em mim, eu posso também dar desse amor, oferecer desse amor, ser bondoso, porque tenho bondade em mim. E é isso que eu vou buscar agora, praticar mais nesse tempo de Quaresma. Em mim há coisas boas. Eu vou potencializar isso, não é? E é tempo também de jejum, penitência, fazer alguns sacrifícios. E fazer sacrifício quer dizer deixar para trás algumas coisas que me fazem mal,
algumas coisas que atrapalham a minha vida, que atrapalham o meu bem-estar, consequentemente, atrapalham o bem-estar de outras pessoas que convivem comigo. Então, gente, é um tempo forte para nós praticarmos experiências lindas que Deus quer que a gente pratique. É Quaresma. Chegou, meu irmão, chegou, minha irmã. Vamos fazer isso? Eu termino aqui esta reflexão de hoje trazendo aqui um belíssimo fato que aconteceu com uma senhora de 47 anos lá nos Estados Unidos. Ela estava há alguns dias passando algumas privações em casa e aí ela saiu para ir até um mercado na sua cidadezinha. Ela tinha um pouquinho de dinheiro. Ela saiu assim, meu Deus, eu vou porque eu preciso ir, eu preciso comprar alguma coisa que aqui em casa acabou tudo. E ela saiu com aquela esperança no coração de conseguir alguma coisa. Tinha só $1 e alguns centavinhos. E ela então entra lá no mercado, olha para uma gradezinha de ovo. E ela não tendo como levar aquela grade, ela pegou o que dava para pagar. E aí também ela resolveu esconder 5 ovos no bolso. Isso é uma história real, viu? Quando ela tentou esconder aqueles ovos, os ovos quebraram. E aí, com aquela mancha, aquela coisa ali na lateral da sua perna, os funcionários viram. Levaram ela para um cantinho, abordaram calmamente aquela mulher, para não causar humilhação, e disseram para ela o seguinte: olha, o que a senhora está fazendo é errado, nós estamos chamando a polícia, tá? E aí a mulher começou a chorar. E foi aí que a história mudou, porque eles tinham já chamado a polícia. Quando o policial chegou e se preparou para algemar aquela mulher, ele desistiu. Porque ele começou a ouvir a história dela, de que ela tinha saído para comprar aquela grade de ovo, o dinheiro não tinha dado. E ela começou a contar tudo. Aí ela deixou o policial emocionado também. O policial disse: não, eu não vou prender a senhora, mas vou pedir à senhora que não faça mais isso. E ele pagou então os ovos para ela levar para casa. Mas aí aquele mesmo policial, não se contentando somente em pagar os ovos para ela levar para casa, ele disse que começou a se lembrar de quando sua mãe, sua própria mãe, teve muita dificuldade em alimentar ele e a irmã dele. E aí ele disse assim: esta é a hora de fazer a coisa certa. E às vezes o melhor caminho não é prender alguém, mas ajudar. Lembre-se disso. Esta é a hora de fazer a coisa certa. Quaresma é a hora de fazer a coisa certa. Então aquele policial pediu àquela mulher, que se chamava Ellen, que prometesse que nunca mais ia furtar nada. E além de não prendê-la, ele também conseguiu angariar alimentos para ela, para a família dela. Você sabe quantas pessoas tinha na família dela? 2 filhas em casa, uma sobrinha, 2 netos. Isso tudo com idade ali entre 1 e 3 anos, esses netinhos. E os mantimentos que aquele policial angariou foram doados por outras pessoas com quem ele tinha partilhado a história. Gente, a quantidade de alimento foi tão grande que lotou 2 carros da polícia. E naqueles dias a corporação policial daquela cidadezinha recebeu tantas ligações, tantos telefonemas de pessoas que tinham sabido do caso e queriam enviar ajuda, enviar dinheiro para ajudar aquela mulher. Bom, resumo da história você já sabe, né? Depois de tudo isso, aquela mulher foi ajudada de diversas formas por pessoas de tanto dos Estados Unidos, lá da cidadezinha dela, da região, de outros estados, até de outros países, ficaram sabendo da história e mandaram ajuda para ela. E aí então uma repórter foi lá, virou matéria de jornal, aquela coisa toda. A repórter chegou lá e perguntou para ela: e se a senhora visse alguém necessitada como a senhora, ele pedisse um pão, o que a senhora faria? Ela diria: eu não daria só um pedaço, eu daria um pão inteiro. E daria também o número do policial Stacy, porque ele é um homem bom. Ela brincou ainda, porque aquele homem, aquele policial tinha mudado a vida dela com
seus gestos amorosos. E é aqui que a gente tem uma inspiração para esse tempo de Quaresma. Nos inspirar em pessoas de gestos amorosos. Fazer a coisa certa neste tempo de Quaresma. Fazer a coisa certa por nós, pela nossa alma, para a salvação da nossa alma. Fazer a coisa certa para o bem deste mundo. Exemplos assim, atitudes assim. O meu sacrifício, a minha penitência para eu ser uma pessoa melhor vai repercutir de alguma forma no mundo. Em outras pessoas, na vida de outras pessoas. E essa é uma hora também de combater, esse é um tempo da gente combater aquele egoísmo tão grande da gente ficar só pensando na vida da gente. Aquele mau hábito da gente ser muito interesseiro nas coisas que vão nos favorecer. Eu contava hoje de manhã aqui na Rádio Canção Nova em Brasília de um exemplo que me doeu o coração. Uma senhorinha de 80 e tantos anos que vive sozinha num apartamento com um neto de 40 e poucos anos, porque o neto é especial. E ela foi deixada sozinha com esse neto pela filha dela, que mora numa outra casa e que desde o começo da pandemia nunca mais pisou lá. E esta senhorinha, corcunda, os pés inchados, tem dificuldade de caminhar, tem problemas de saúde diversos. Quando ela sai para fazer compras, ela traz ali 1 ou 2 coisinhas, porque ela não consegue carregar o peso. E é isso, é 1 ou 2 coisinhas mesmo, de 1 quilo, 2 quilos no máximo. De vez em quando as pessoas a veem e a ajudam a chegar em casa com aquela comprinha, que só ela pode sair de casa. O neto é especial, 40 e poucos anos, não sai. E a filha manda, uma vez por mês, a grande compra da casa. Mas não vai lá. Gente, é um tempo da gente também tratar da nossa insensibilidade. Isso se torna um crime, inclusive. Não olhar para o sofrimento de um pai, de uma mãe, de um irmão, de um neto, de um filho, com saúde avançada, com doença, com debilidade, e eu levando a minha vida aqui no bem bom, e não vou lá olhar essa pessoa, esse parente. Você imagine o que não é a mente dessa pessoa de 80 e tantos anos. Ela sozinha cuidando da casa, cozinhando, lavando, passando, com um neto especial de 40 e tantos anos, e não tem ajuda de uma filha. Você imagine isso. O que não passa na mente dessa pessoa? Fez tudo por aquela filha que cuidou. É hora de nós cuidarmos. Olha, eu quero pensar em mim e em você. Eu não estou esquecendo alguém. Eu não estou sendo insensível com alguém. Eu não estou sendo interesseiro só pensando em mim, nas brigas de família, nas brigas de herança, nas brigas de inventário. Eu não estou pensando só em mim, nas minhas noitadas. Porque hoje eu tenho meu emprego, eu tenho meu salário, eu tenho uma vida independente e tudo, mas eu estou pensando em membros da minha família que vivem em sofrimento, em necessidade, em situação precária. Eu estou pensando em outros membros da minha família que cuidam de pessoas doentes em casa, que se sacrificam para isso, que sacrificam a própria vida para isso, e eu não estou nem aí. Talvez eu mande até uma ajudinha ali em dinheiro, mincharia, uma merreca, uma miséria, e estou achando que está bom. Talvez eu mande uma compra por mês lá e estou achando que estou fazendo muito. Desculpa. É um coração desgracento. Desculpe o termo que eu estou usando. Você sabe o que é desgracento? É uma mistura de um coração desgraçado com nojento. Desculpe, meu irmão. Desculpe, minha irmã. Entramos no tempo de fazer a coisa certa. É Quaresma. Entramos num tempo de pedir ao Senhor que tenha misericórdia dos nossos erros, e Ele terá, porque Ele está escancarando as portas do seu coração em bondade na Quaresma. É um tempo favorável. Os meus sacrifícios, as minhas penitências podem partir daí. De eu tratar da insensibilidade do meu coração doente, desgracento, que não causa admiração em ninguém, que me conhece de verdade. Talvez meus amigos, outras pessoas de trabalho que me conhecem, superficialmente até me admirem. Mas quem me conhece de verdade não tem nenhuma admiração por mim, que eu não dou o bom motivo. Pensemos nisso, viu, gente?
É hora de voltarmos para as coisas que valem a pena. É hora de voltar para Deus. Volte para Deus. Começou a quaresma. Essa é para você. Essa quaresma é para você.